bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos e Sistema de Informação. Então, módulo 3, Sistema de Informação. Unidade 2, Sistemas e Tecnologia de Informação. Então, olhando aqui alguns termos fundamentais sobre sistemas de informações e tecnologias de informações. Então, nós temos o software. Então, o software é um programa ou um conjunto de programas ou rotinas. Enfim, software é a parte lógica que a gente utiliza. O hardware, por sua vez, é a parte física, a parte dura. Ou seja, quando eu olho para o meu computador, ele tem um HD, isso é um hardware. Ele tem um processador, um hardware. Tem a tela, também é um hardware. Então, o software é o que eu consigo utilizar, é o que eu consigo passar informação e ter algum retorno. E o hardware é o que vai me dar esse suporte. É quem vai armazenar minha informação, que vai fazer os cálculos e assim por diante. Nós temos softwares básicos, que são compiladores, sistemas operacionais, ou seja, são os sistemas que fazem com que o meu computador funcione. E nós temos softwares aplicativos, como Word, Excel, programas para fazer desenho, como os CADs. E esses programas, eles são conjuntos de algoritmos. Então, eu tenho uma série de rotinas, onde essas rotinas, elas vão me dar uma determinada saída. Então, toda vez que eu falar que eu tenho um programa, por trás desse programa tem um conjunto de algoritmos. Então, eu quero saber lá a questão de estoque, por exemplo. Existe um cálculo para fazer a contagem de estoque. Então, esse cálculo ele vai ser traduzido para um algoritmo. Esse algoritmo vai ser executado num hardware. E aí, dessa execução, eu vou ter um resultado final, que é justamente o que eu tenho como noção de informação. Então, tem esse conjunto de algoritmos, e esses softwares aplicativos, eles podem ser freeware, shareware e adware. Então, qual que é a diferença de cada um deles? Então, eu tenho softwares que são livres, que são grátis, que eu posso usar independente de ter pago uma licença ou não. Eu tenho softwares que são pagos, que são os shareware. Então, eu preciso pagar, eu preciso desembolsar algum valor para que eu consiga utilizar ele. E eu tenho softwares que possuem um sistema de adware, ou seja, eu preciso assistir uma propaganda, preciso ter algum tipo de interação com algo externo para que eu consiga utilizar. Então, dentro dessas três linhas, né, de pago, de grátis e que eu tenha que ter alguma interação ali para poder utilizar o software, eu também consigo desenvolver alguns modelos de negócio, eu consigo desenvolver modelos de pagamento, enfim, tem uma série de coisas que eu consigo utilizar aqui apenas olhando essa questão de licença. Pegando esse software, né, e trazendo ele para a tecnologia de informação, então, o que é essa tecnologia, né? Então, a TI, ela vai ser utilizada para processar, armazenar e transformar a informação no formato digital, ou seja, se a gente olha o hardware, só o hardware, ele não faz nada. Se eu olho o meu software de maneira isolada, ele também não traz muita vantagem. Agora, quando eu olho a minha tecnologia de informação, ou seja, quando eu olho as coisas em conjunto, então eu consigo, por exemplo, fazer uma planilha com uma quantidade de informação qualquer e fazer a troca dessa planilha com outras pessoas, ou fazer com que outras pessoas consigam editar essa planilha, enfim. Então, nessa linha, a gente está trabalhando com tecnologia de informação. E essa TI, ela é o quê? Ela é um conjunto de hardware, software e componentes de telecomunicações. Professor, eu vou usar o Dropbox. Esse Dropbox está dentro da tecnologia de informação? Sim, ele está incluído em tecnologia de informação. Eu vou usar o Google Docs ou Google Apresentação, Google Planilhas. Está dentro de tecnologia de informação? Sim, ele está dentro de tecnologia de informação. A única diferença é a forma como a gente utiliza ele e a forma como a gente consegue dar valor às informações que são geradas nele. Então, essa TI, ela vai ser competitiva, a gente vai entender ela como uma TI competitiva, quando eu conseguir utilizar essa tecnologia, eu conseguir fazer o uso dos benefícios que ela me traz, e esses benefícios serem refletidos no meu negócio. Por menor que seja o software, desde que esse software consiga trazer algum benefício
para minha empresa ou para a gestão do que eu estou buscando, eu tenho uma tecnologia de informação que é competitiva. E dentro desse planejamento, né, de uso e tudo mais, a gente tem o planejamento estratégico de informação. O que seria isso? É entender quais são as informações que eu tenho acesso, é entender quais softwares eu posso utilizar, e aí dentro desse domínio de como é a informação, de quais softwares eu consigo utilizar, eu consigo dar valor para esse conjunto de coisas. Professor, eu preciso ter um software muito especializado lá para que eu consiga melhorar, né, para que eu consiga fazer com que o meu negócio tenha alguma vantagem? Não necessariamente. Então, digamos que o meu negócio, todo o registro dele foi feito em caderno. Então, todas as vendas que eu fiz estão anotadas lá numa caderneta, todas as compras estão numa caderneta, todo o meu estoque está numa caderneta. Se eu conseguir trazer as informações que estão nessa caderneta para uma planilha no Excel e lá nessa planilha do Excel eu colocar alguns cálculos, eu colocar algum significado nessa informação, eu já consegui transferir valor para o meu negócio. Ou seja, eu estou fazendo um uso mais competitivo da minha tecnologia de informação. Então, uma visão geral de tecnologia da informação. Então, quando a gente pega o termo tecnologia da informação e faz uma busca no Google, por exemplo, a gente tem uma série de retornos. Então, desses retornos, a gente pode ver aqui, por exemplo, automação. Então, o que é automatizar? É eu pegar um processo já existente e fazer com que esse processo existente ele consiga ser executado sem interações externas ou internas, ou se ele tem um conjunto de interações, a menor quantidade possível. Então, digamos que eu tenha lá uma sirene que precisa ser disparada todo dia às 5 horas da tarde. Então, eu preciso que uma pessoa vá lá às 5 horas da tarde e toque a sirene. Então, nesse caso, eu poderia automatizar essa ação fazendo o quê? Colocando um sensor, onde esse sensor, quando der 17 horas, ele vai lá e aciona a sirene. Ou seja, eu automatizei um processo, eu diminuí a quantidade de interações que eram feitas por alguém. Então, a gente tem também ERPs. Então, eu tenho lá o meu sistema, e esse meu sistema, ele, na verdade, precisa lidar com vários outros sistemas. Então, esses vários outros sistemas, quando eu olho ele de forma global, ou seja, quando eu consigo entender todas as partes que compreendem ele, eu faço com que a gestão da minha empresa, a gestão da minha instituição, ou seja, o que eu estou olhando de forma global seja melhorada, porque eu consigo acompanhar todos os setores a partir de um único sistema. Dentro da tecnologia de informação, nós também temos aqui, ó, sistemas. Então, todo e qualquer sistema, ele está dentro dessa parte de tecnologia de informação, né? Os dados, as pessoas, principalmente, os processos. E aí a gente tem aqui dentro desse domínio a internet. Talvez seja algo bem transformador para nós. Por quê? Não só a internet, como dispositivos móveis. Porque a gente consegue fazer com que os sistemas que antes necessitavam de computadores, necessitavam de uma determinada estrutura e infraestrutura, agora consigam estar na palma da mão das pessoas de forma mais prática, de forma mais ágil. Ou seja, a gente consegue acelerar a obtenção, né, do conhecimento, a gente consegue acelerar a forma como a informação chega nas pessoas. E aí essa forma como essa informação está chegando, ela pode ser difundida por redes sociais, e essas redes sociais também vêm muito forte por causa da internet. Nós temos a inovação. Então, quando a gente começa a olhar os dados, quando a gente começa a olhar essa informação, quando a gente começa a valorar ela, quando a gente começa a entender o que está acontecendo, a gente acaba descobrindo o seguinte, que dentro de um domínio qualquer, de empresa, de instituição, enfim, dentro de uma organização, o que vale mais não são os softwares ou os processos, mas sim os dados, né? A informação de fato que a gente consegue tirar daquela empresa ou daquela instituição. Se eu tenho, e aí a gente entra na parte de competitividade, né? Se eu tenho duas empresas que fazem a mesma coisa, o mais importante
para a diferenciação delas é justamente como uma ou outra empresa entende o seu negócio, como que ela observa o seu negócio, como que ela observa a forma como seus produtos são gerados, a forma como ela observa como os processos são executados, ou seja, o que ela tem de informação de fato. E aí, essa informação que ela tem, quando ela consegue transformar isso em algo útil, ou seja, em algo que favorece a tomada de decisão, isso faz com que uma empresa se destaque frente à outra. Então, normalmente a gente costuma olhar e falar assim, nossa, mas tem várias lojas de roupas, né? Tem várias lojas de calçado. Por que que não tem só uma? Né? Por que não tem só uma loja de roupa ou uma loja de calçados? Porque cada empresa, né, cada negócio, ele tem uma particularidade. E a empresa que consegue entender essa particularidade primeiro é a que se sobressai. Então, dentro dessa parte de tecnologia da informação, a gente começa a vislumbrar, então, noções mais estratégicas, noções de inovação. A gente vê que a parte de projeto é importante, ou seja, fazer todo um planejamento baseado em conhecimento, ele é melhor do que fazer um planejamento sem nenhuma base. Ou seja, se eu entendo o que está acontecendo, eu posso fazer um projeto para minha empresa para aumentar a venda de produtos que eu não tenho muita venda. Ou seja, tem um setor que não vende muito, mas eu quero aumentar as vendas dele. Se eu entendo toda esse arcabouço de coisas, essa quantidade de informação gerada, eu consigo entender por que que ele não vende. Aí eu crio um projeto, desenvolvo ele, faço, né, sigo boas práticas para conseguir fazer o quê? Melhorar aquela venda. Então, essa tecnologia de informação hoje, para a gente, ela está muito forte e ela está muito presente nos negócios atuais. E aí, quando a gente olha tudo isso, a gente precisa entender o seguinte, que a gente vem do nível menos abstrato, ou seja, dos dados, né, que é a informação que não tem, de fato, um sentido quando ela está isolada, um nome, né? Tem lá, José. Ok, José, é um nome, né? Simples. Agora, quando eu quero ter um conhecimento a respeito disso, o que que eu preciso fazer? Então, quando eu olho para os dados, eu entendo que eles são facilmente estruturados. Então, eu posso agrupar nomes, por exemplo, em ordem alfabética. Eu posso fazer nomes masculino, feminino. Eu posso fazer nomes de forma não ordenada. Enfim, eu posso estruturar esses dados de qualquer maneira que seja mais conveniente para mim. Eles são fáceis de ser obtidos por máquinas, então não tem nenhuma dificuldade nessa obtenção. Posso fazer a entrada de dados por um formulário, posso fazer uma busca, enfim, uma série de formas de obter esses dados. E eles são facilmente transferíveis. Posso mandar por e-mail, eu posso copiar num CD, eu posso copiar num pendrive, eu posso mandar pelo Google Drive, ou seja, uma série de formas de trabalhar esses dados, porque o dado em si, ele não tem muito, olhando só para ele, ele não tem muito significado. Agora, quando eu subo esse nível de abstração, ou seja, quando eu pego esse dado e eu quero fazer com que ele tenha algum sentido, aí eu vou para o nível da informação. E o que que é esse nível da informação? Eu preciso olhar para os meus dados e ele precisa ter alguma relevância, algum propósito. Então, eu preciso analisar esses dados. Então, eu quero saber qual é o público masculino da minha empresa. Então, eu tenho algum parâmetro de comparação. Quero saber qual que é o público feminino, tenho parâmetro de comparação. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos, enfim, a gente consegue, dentro de um conjunto de dados, trazer alguma relevância para ele, né, para esses dados. A gente também precisa de algum consenso sobre o significado que vai ser dado, né? E hoje ainda precisa de alguma mediação humana, ou seja, precisa ainda de alguém para fazer essa separação do que é de interesse e o que não é de interesse. E aí, quando a gente sobe um pouquinho mais a abstração, ou seja, quando a gente vai para o conhecimento, aí a gente vai ver o seguinte, que é difícil estruturar esse conhecimento. Ele é difícil de ser capturado por máquinas. Normalmente, ele está muito mais ligado ao conhecimento adquirido por quem está trabalhando esses dados, para quem está trabalhando essa informação, do que se alguém que não tem o conhecimento da área. Então, se eu tenho um engenheiro, por exemplo,
e passo informações de construções para ele, ele vai saber dar significado para essas informações. Se eu pegar as mesmas informações e passar para um engenheiro da computação, essa informação vai ser difícil de ser extraído o conhecimento dela, porque a gente não está trabalhando com áreas iguais. Então, esse conhecimento tácito também ele é importante nessa definição de conhecimento. E o conhecimento, a transferência dele é difícil, porque ele normalmente está atrelado a um conjunto de coisas que são aprendidos ou que são vivenciados durante o tempo. Quando a gente pega lá um gerente de projeto sênior, esse gerente de projeto sênior, ele trabalhou em vários projetos. Ele fez a execução, ele acompanhou a execução de vários projetos. Ele viu vários ciclos de vida sendo feito de forma correta, mas também viu vários ciclos de vida de projetos sendo feito de forma errônea. E aí ele foi construindo um conhecimento, para chegar num ponto onde ele analisa um projeto e consegue identificar, por exemplo, pontos que podem ser falhos. Ou seja, esse conhecimento, quando a gente olha lá o topo da pirâmide, né, ele é bem mais difícil de ser obtido do que os dados propriamente ditos. Então, ele advém de toda uma experiência e dentro da TI a gente sempre vai precisar de profissionais experientes, independente de ser da área da tecnologia, para essa obtenção de conhecimento. Ou seja, se eu vou fazer um sistema hospitalar, por exemplo, um sistema para auxílio de um médico, eu obrigatoriamente vou precisar de ter interação com o médico, porque eu vou conseguir pegar os dados, isso não vai ser um problema, eu posso pegar dados de prontuários e tudo mais. Eu até vou conseguir fazer alguma agregação desses dados para dar algum sentido para eles, né, a questão da informação, mas eu não vou conseguir a última parte. Ou seja, toda vez que a gente tem um sistema e que esse sistema tem um propósito específico, normalmente existe um profissional da área específica para ajudar na produção de conhecimento. Então, essa é a forma mais tradicional de fazer essa gestão aqui, de fazer essa abstração de tecnologias de informação. Então, dentro desse conjunto de dados, informação e conhecimento, a gente começa a vislumbrar sistemas um pouco mais específicos, ou seja, sistemas que tentam fazer com que o processo, tanto de obtenção de dados como de informação, seja feita de forma mais rápida, né, mais prática. Então, um desses sistemas mais específicos são os Enterprise Resource Planning, ou ERP. Então, o que esses ERPs fazem? Eles são capazes de integrar toda a gestão da empresa. Então, desde o sistema de almoxerifado até o sistema de tomada de decisão lá pelo presidente da empresa. Então, esses ERPs, eles conseguem fazer toda essa integração. Fazendo isso, né, esses ERPs conseguem entregar o quê? Um desempenho ou monitoramento desse desempenho da empresa em tempo real. Então, o gestor consegue entender o que está acontecendo em cada parte da empresa com base em um sistema só. E aí a palavra-chave para esses ERPs é justamente a integração. Ou seja, se eu tiver um sistema modular, para cada setor, o setor tem a utilização só do seu módulo específico. Para os gestores, ele tem acesso a todos os módulos, porque a integração desses módulos vai fazer com que o gestor tenha uma visão geral do que está acontecendo com a empresa. Então, esses ERPs, eles são muito utilizados em empresas grandes, mas eles também são acessíveis para empresas de médio e pequeno porte. E aí, para essa tomada de decisão, né, o que o ERP ele pode ter acesso? Ele pode ter acesso ao controle de capital de giro, produção, estoque, qualidade, quadro de funcionário e terceirização de serviço. Quando a gente olha todos esses sistemas, a gente entende o seguinte: ok, o controle de capital de giro, ele é um sistema, e ele é diferente do sistema de produção, que por sua vez é diferente do estoque e assim por diante. Mas numa visão mais macro,
como que o meu capital de giro está influenciando o meu estoque? Como que a qualidade dos meus produtos está influenciando no nosso sistema de produção? Então, a partir disso, né, a partir dessa visão mais macro, é possível que, então, fazer simulações de custos e margem de lucro. Então, eu quero ver, por exemplo, o que acontece se eu tentar dobrar a minha produção. Dobrando a produção, a qualidade vai cair? Ou não? Se eu dobrar essa produção, quanto de qualidade eu vou perder? Então, é possível fazer essas quantificações dentro de uma margem aceitável, né, uma margem de qualidade, uma margem de custo mesmo. Então, isso é possível devido à visão macro. Além disso, definição e acompanhamento de tabelas de preço. Então, acompanhar como o meu comércio, ou como a minha empresa está trabalhando determinados custos e como que está acontecendo o mercado externo à minha organização. Então, de novo, uma visão macro do que está acontecendo interno e externamente. Né? Emissão de notas fiscais, cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias. Vamos pegar lá que o funcionário precisa ter alguns descontos para imposto de renda, para previdência, enfim. Então, se existe um algoritmo para isso, para fazer esses cálculos, se existe uma regra, por mais que possam haver mudanças dentro desses cálculos, é necessário fazer só ajustes de valores. Ou seja, independente da regra para obrigações trabalhistas, por exemplo, é só fazer o ajuste dos valores no ERP e aí o gestor consegue acompanhar isso de forma mais prática. Agora, imagina que a gente não tem um ERP para fazer isso. Então, qual que seria o processo? O gestor precisaria mandar toda a documentação referente lá ao funcionário ou aos funcionários para um contador. Aí o contador faria as adequações, faria os cálculos, devolveria, né, esses cálculos, esses valores. Ou seja, existe um tempo de resposta e entre as operações muito grande. Então, é bem interessante esse tipo de software para gestão de empresas. Desempenho de vendas, controle de prazo de entrega, análise de clientes. Se a minha informação dentro da minha empresa é o que é mais valorado, é o que vai me trazer mais benefícios, é muito interessante que eu consiga fazer essa análise em cima do que está acontecendo em tempo real. Então, uma análise de clientes, por exemplo, é muito interessante. E controle de custos versus faturamento. Então, aqui a gente tem uma visão de um ERP, né, como ele tem que ser, como ele precisa acontecer. A gente vê aqui o seguinte, que existe uma ligação entre todos os setores da empresa num sistema só. Então, a gente tem lá setor de produção, de recursos humanos, planejamento, a parte de manutenção, de relatórios, a própria gestão de vendas, ou seja, todos os sistemas integrados, eles vão formar para mim um ERP, e esse ERP vai fazer com que eu consiga manter o planejamento, não só o planejamento global da empresa, mas também um planejamento estratégico, né? O que a empresa vislumbra para frente. Então, o uso de ERPs é muito interessante. Um outro tipo de sistema que também é bem interessante no uso de empresas são os data warehouses. O data warehouse, de forma mais técnica, ele é o quê? Ele é um ambiente que armazena transações de negócios atuais e históricas. Então, ele é um banco de dados. Ele vai fazer lá o armazenamento dessas informações que aconteceram. Essas ferramentas de data warehouse, elas vão permitir, né, uma análise de dados melhor. Então, peraí, então eu tenho um sistema que faz o armazenamento de dados, mas esse sistema ele também vai me dar algum insight ali sobre os dados que estão armazenados, ele vai fazer alguma análise. Esses dados que estão lá no Data Warehouse, eles vêm de sistemas de informação que podem ter diferentes tecnologias. Então eu quero olhar, por exemplo, lá eu quero pegar do meu ERP a relação entre vendas e recursos humanos, por exemplo. Quero ver se existe alguma ligação entre esses dois lados. Posso pegar as informações que vêm do meu sistema de
de vendas, posso pegar as informações que vêm do meu recursos humanos, casar essas informações para ver se eu consigo ter alguma informação específica ali. E aí esses dados são copiados dos bancos de dados originais para o banco de dados do Data Warehouse e as análises acontecem. Professor, mas qual seria a utilidade de um Data Warehouse ao invés de um ERP? Né? Como que seria isso? Então, vamos pensar lá o dono do mercado. Então, o dono do mercado, ele tem o mercado, ele tem os vários setores dentro do mercado, e aí, fazendo uma análise de venda, ele descobre o seguinte, que todas as vendas entre meia-noite e 6 da manhã, a maior quantidade de produtos vendidos são fraldas e cerveja. Então ele olha, mas por que são fraldas e cervejas? Porque normalmente são os maridos que vão fazer a compra da fralda e ele aproveita que está no mercado e compra cerveja. Com base nessas informações, o que o dono do mercado faz? Ele pega a cerveja e deixa junto das fraldas. Ou seja, ele aumenta a venda de cervejas porque ele pressupõe que a maior parte do público da meia-noite às 6 vai comprar fralda e já compra cerveja ou está predisposto a comprar cerveja. Ou seja, o sistema trouxe uma informação que já existia, essa informação estava no banco de dados da empresa, ela estava lá, ela é permanente, ela está, só que não foi feita uma análise prévia. Então, esse Data Warehouse ajuda justamente nisso, a fazer análises prévias do que está acontecendo dentro de um sistema. É feito uma coletânea de informações, então, todos os sistemas envolvidos é feita uma cópia do banco de dados. Esses bancos de dados são armazenados num banco de dados de Data Warehouse. E aí, esse Data Warehouse, eu consigo fazer análises que podem ser análises mais específicas. Então, eu tenho lá uma loja de roupas. Então, eu quero saber quantas blusas vermelhas foram vendidas em 3 meses. Então, eu consigo fazer essas relações e aí, com base nessas relações, eu posso melhorar, por exemplo, a quantidade de compra de camisetas vermelhas. Ou não, eu tenho uma quantidade de camisetas azuis e aí eu quero saber qual é o melhor período para fazer promoções de vendas de camisetas azuis. Então, esse Data Warehouse, ele normalmente é utilizado como um sistema de suporte a sistemas já existentes e ele faz com que análises de correlações sejam feitas. É um sistema bem interessante para empresas. Um outro sistema que é bem interessante para empresas vem do data mining. Então, o data mining, o que ele faz? De uma maneira geral, ele faz uma análise estatística e modelagem baseado em padrões que estão nas bases de dados. Só que qual que é a diferença desses padrões, né, que o data mining traz do data warehouse? O data mining ele vai fazer a extração da informação de interesse com base em alguns padrões, né? Então, a gente precisa passar alguma informação para ele para que ele consiga fazer essa definição de padrão. E essa informação de interesse, ela vai ser classificada como implícita e vai ser marcada como desconhecida. Então, assim, ó, eu estou buscando essa informação aqui, está aqui a informação, mas eu ainda não sei o que fazer com ela. Feito isso, é feita uma identificação de padrões e de relacionamentos entre os dados. E aí essa relação é o principal objetivo do data mining. Ou seja, no Data Warehouse, eu queria ver quantas camisetas, qual era o período de maior venda de camisetas vermelhas. Então, eu tenho algo já que eu estou vislumbrando, eu quero vender camisetas vermelhas. No Data Mining, a gente faria o contrário. A gente faria assim, qual a cor de camiseta mais vendida? Então, o Data Mining, ele exploraria toda a base de dados para verificar quais foram as vendas de camisetas. Aí, dentro dessas vendas de camisetas, ele faria a identificação da maior recorrência. Aí, dentro dessa maior recorrência, ele vai falar qual era a cor. Pode ser verde, azul, amarelo. Ou seja, eu estou querendo, a partir de dados que não têm informação, dar informação para ela. Então, para isso que o Data Mining serve. O que esse data mining tem? Associação, que é justamente a busca por padrões em que o evento está conectado a outro. Então, eu quero saber qual é a cor de camiseta mais vendida. Então, eu tenho lá
o meu item para associação. Análise de caminho, ou seja, o padrão em que um evento que vai acarretar o outro acontece. Então, para eu saber qual a cor de camiseta mais vendida, eu preciso ver quais foram as vendas. Dentro dessas vendas, quais tem camiseta. Aí a classificação, que é a discriminação de categorias definidas pelo pesquisador. Então, eu quero saber camisetas. Ah, não, mas eu quero saber camisetas e calça jeans. Eu quero saber quantas camisetas e calça jeans foram vendidas na mesma venda. Ou não, eu quero saber quantas camisetas foram vendidas e quantas bermudas da mesma cor foram vendidas. E o agrupamento, que ele vai fazer o quê? Ele vai identificar esses grupos de interesse e vai entregar para o utilizador do sistema. Ele falou assim, olha, quando você busca camisetas, a mais vendida é a vermelha. Quando você busca qual a relação entre a venda de camisetas e calça jeans, a gente vai chegar lá que a maior relação é camisetas azuis com calça jeans. Quando eu busco com bermudas, aí eu vou ter que são camisetas verdes e bermudas brancas, por exemplo. Então, no data mining, a gente parte de alguma dúvida, assim, eu quero saber o que é mais vendido. E aí o software entrega uma resposta para a gente. Quando a gente está indo de um data warehouse, por exemplo, a gente já sabe o que a gente está buscando. Ou seja, quero saber quantas camisas vermelhas foram vendidas em um mês. Então, eu já sei o que eu quero. Então, o data mining é quando eu não sei o que eu estou buscando, eu tenho os meus dados e eu acho que nesses dados tem alguma informação importante. E o data warehouse, eu sei que aquela informação é importante e eu sei que eu tenho os dados, mas eu preciso saber qual é a relação dessa informação de fato. Para mais informações sobre esses sistemas de ERP, sobre data warehouse, sobre data mining e alguns outros sistemas, tem o livro do Sordi, que é Administração de Sistemas de Informação. Então ele traz uma lista de alguns outros sistemas que também são utilizados para essa gerência, desse ponto de vista mais gerencial dentro de uma empresa. E as figuras apresentadas nessa apresentação, elas estão disponíveis nos links apresentados aqui.